Vamos lá, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Versículo bem conhecido. Quem estava aqui na nossa... 3 pessoas transformadas, então pelo menos, né? Vamos lá, versículo bem conhecido, Provérbios 18, 21. Vamos ler comigo aqui, ó. A morte e... Bora, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Tem educação. O cara faz uma pergunta, você tem que responder. A morte, bora? Estão aonde? Aquele que come do seu... Verso 22. O que acha uma, achou o quê? Do Senhor. Parece que Salomão mudou de assunto, né? Ele está falando da morte e a vida estão no poder da... E depois ele começa a falar que quem achou uma esposa achou o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Por favor, as mulheres vão dizer que ele mudou de assunto, amém, gente? Porque se ele não mudou de assunto, Salomão devia estar querendo que alguma coisa com a língua aí está relacionada com a mulher, entendeu? Entendeu? Deixa eu falar. Dois versículos, parece que são dois assuntos diferentes, mas vamos lá. Geralmente, quando a gente cita Provérbios, olha para mim aqui, deixa a vida dos outros. A vida dos outros nem deveria estar passando aqui também, né? Vamos esperar a vida dos outros. É comigo. Geralmente, quando a gente cita esse versículo, a gente geralmente fala vida e morte estão no poder da língua, né? Mas Salomão não começa pela vida, Salomão começa pela morte. Morte e vida estão no poder da língua. Eu preciso da sua atenção, porque o que eu vou falar aqui, se você não entender, vai gerar um parafuso na sua cabeça. Ok? Posso contar com vocês? Ok? Deixa a vida dos outros passar também aqui. Vamos lá. Para quem Salomão escreveu esse provérbio? Como era a condição das pessoas que foram, de um certo modo, alvos desse ensinamento de Salomão? Jesus já tinha vindo para esse povo? Jesus já tinha morrido e ressuscitado por eles? Alguém aqui era nascido de novo? Alguém aqui tinha o Espírito Santo? Então, você precisa aprender a aplicar o versículo certo para a condição certa. Um amém. O que isso quer dizer? É que se eu pegar esses provérbios de Salomão, esse ensinamento de Salomão, e aplicar para pessoas da mesma condição que ele, na época, isso pode dar certo. E é o que tem acontecido com vários empresários do mundo todo, vários milionários do mundo todo. Eles ouvem, através dos provérbios de Salomão, eles pegam princípios de prosperidade e voam nisso. Ok? Ok? Só que são ensinamentos naturais, porque estão condicionados a pessoas naturais. E você é o quê? Você é natural? Então nunca pegue um versículo natural e aplique naturalmente na sua vida. Porque você está em outra dispensação, você está em uma outra condição. Você foi ressuscitado com Cristo, você nasceu de novo. Então, todo o versículo do Antigo Testamento, das antigas alianças, precisam ser aplicados dentro da sua condição. Vamos tentar colocar uma palavra aqui para você entender melhor. Eles precisam ser adaptados para a sua nova natureza. Então, eles precisam passar por aquilo que transformou você, que é a obra consumada de Jesus. Se esses versículos não passarem pelo que Jesus fez, ele não vai levantar você como um grande operador de milagres para esse tempo. Ele vai levantar você para uma pessoa bem-sucedida naturalmente. Amém, gente? A morte e a vida. Exemplo, se eu quiser aplicar esse versículo naturalmente na sua vida, eu vou dizer, cuidado com o que você fala. Porque isso pode gerar morte e vida. E aí você vai viver com medo do que você fala. Isso não vai gerar transformação em você, vai gerar medo. Mas, se eu entendo que Salomão não começou pela vida, e eu comecei pela vida, não comecei pela morte. Então talvez esse versículo não falasse de mim. Falasse da morte de outra pessoa. A morte e a vida. Jesus morreu e ressuscitou. Olha como esse versículo fica maior. Ele fica gigante agora. Morte e vida são os dois pilares da justiça de Deus. Ele morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, aplicando para a nossa vida, o que Salomão quer dizer é que tudo que Jesus consumou através da sua morte e da sua vida podem ser liberados pela sua voz. Você tem o poder de liberar com a sua voz tudo aquilo que Jesus consumou através da sua morte e ressurreição. Aí faz sentido o versículo 22. O que acha uma? Quem aqui é noiva de Cristo? Está entendendo isso aqui? Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos do 24 e 25. Bota Romanos 4, 24 e 25. Estão pegando isso aqui, gente? Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que
dentre os a Jesus nosso, verso 25, o qual foi entregue ou morreu por causa das nossas e ressuscitou. Os dois pilares da justiça, a morte de cruz e a ressurreição. Muitas pessoas não entendem o que é a justiça de Deus nesse sentido e aonde a morte de Cristo e ressurreição de Cristo entra nesse ponto. A morte e ressurreição de Cristo, irmão, não está ligado a apenas coisas que Jesus levou em seu corpo no seu lugar. Mas está falando de identidade. Por exemplo, ninguém aqui tem problema em acreditar. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Mas é só isso o evangelho? Vamos lá, Isaías 53. Existem 3 citações com relação à cura divina. Primeiro, Isaías vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Sim ou não? Sim. Eu acho que é Isaías 53, 4, fala isso. Aí Mateus diz que isso se cumpriu. Quando ele estava aqui na terra, ele removendo a enfermidade do povo. Mas o versículo seguinte diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre, e pelas suas feridas, nós fomos o quê? Então ele levar sobre si a doença, está falando do tempo que ele andou aqui na terra, curando as pessoas. Mas o segundo ponto que Isaías toca é pelas suas feridas. E onde é que ele teve ferida? Quando foi açoitado. Então ele tira, e depois doença começa a ser colocada nele. Mas existe também o versículo 10, se eu não me engano, que é aí que entra a justiça, que é aí que entra a identidade. Que Isaías diz: ao Senhor se agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ele se transformou num corpo de doença. Isso fala de identidade. O que é identidade? 2 pilares também da justiça: identificação e substituição. Estão comigo, gente? Ok? Vamos lá? Vamos lá. A cura divina para a igreja, para a humanidade, Jesus quer curar todo mundo, mas para a igreja é um outro nível. Deus não projetou cura para a igreja. Deus projetou saúde para a igreja. A impossibilidade de ficar doente. Nós estamos crescendo nisso ainda, mas vamos chegar lá. Ok? O que a identificação, enxergar a cruz como identidade, propõe é o seguinte: não é que Deus levou, através de Jesus, as doenças de Céu Fernandes na cruz. Não, o que está proposto através da justiça é que o Céu Fernandes, sujeito à doença, morreu na cruz com Jesus. Eu vou repetir isso, presta atenção, presta atenção. O que está proposto não é Deus apenas tirando doença de você, é Ele compartilhando uma identidade de saúde com você. O Céu Fernandes, sujeito à doença, morreu. O Céu Fernandes, sujeito à pobreza, morreu. O Céu Fernandes, sujeito ao pecado, morreu. Identidade. A Bíblia diz que nós já fomos crucificados com Ele, morreu com Ele o nosso velho. Ou seja, não morreu só o pecador. Morreu o cara sujeito à doença, o cara sujeito à pobreza, sujeito à falta, sujeito ao abandono, sujeito à maldição. A minha identidade decaída morreu com Ele na cruz. Evangelho não é Deus te dando uma religião, o Evangelho é Deus compartilhando a própria identidade dele com você. Aí agora os 2 pilares, morte e ressurreição. E o que é que a ressurreição faz? Compartilha com você uma nova identidade. Aqui era identidade de doença, morreu na cruz. Na ressurreição você recebe uma identidade de saúde e manifestação do poder de cura. Agora é você que leva, tira das pessoas a doença. Mas Céu, como assim eu não vou ficar doente? Eu recebi um super corpo? Não, você recebeu um super espírito que vivifica o seu corpo mortal, mantém ele em saúde. Então, o cumprimento da justiça é uma nova condição, uma nova identidade que Ele compartilha com você. A própria identidade de Cristo. Ele sendo rico se fez para que pela sua pobreza te tornasse. O que é que você é? Rico ou pobre? Não interessa quanto tem na sua conta. Você é já. Ele se tornou corpo de doença. Você se tornou corpo de quê? Ele se tornou corpo de pecado. Você se tornou o quê? Você é como Jesus, mas também você é Jesus. A igreja é o corpo dele aqui na terra. O mesmo poder que o corpo de Jesus tinha para curar pessoas, o corpo dele hoje tem para curar. Morte,
e ressurreição. A condição de justiça é uma condição da própria identidade de Jesus concebida a você. Tudo que Jesus é diante do Pai, você é. Por que ele já não nasceu, morreu e ressuscitou? Porque ele precisava passar 3 anos e meio para ensinar você o que é ser humano de verdade. Ele passou 3 anos e meio não ensinando o que Deus pode fazer. Ele passou 3 anos e meio o que você pode fazer carregando Deus. Eu vou repetir isso. Jesus não veio aqui passar 3 anos e meio curando pessoas, orando, para ensinar para você o que Deus pode fazer. Ele vem ensinar o que você pode fazer carregando Deus. Porque assim como Ele é, as obras que Ele pode fazer, e ainda... Você não é um cristão tentando se aperfeiçoar. Você é um Cristo aceitando a identidade que Deus já te deu. Romanos 5, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado. Conhecer ali está falando de relacionamento. José não conheceu Maria até que ela tivesse dado à luz a um filho. Até aquele que não se relacionou com o pecado, aquele que não pecou, Deus o fez pecado por nós. Jesus não foi feito pecador. Ele se transformou no corpo de pecado. Mas a Bíblia também diz que Ele levou sobre si. Levar é uma coisa, se tornar é outra coisa. O problema da igreja é esse. A gente ainda está querendo levar sobre nós o que Jesus fez, ao invés de se torná-lo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu preciso receber cura, eu preciso receber poder. E você vai se tornar isso quando? Ok? Isso é ser justiça de Deus, isso é ser Cristo. É ser Cristo. Entenda, irmão, todo ensinamento de Salomão é para pessoas naturais. É por isso que quando ele quis falar de prosperidade, de trabalho, ele deu um conselho. Os igrejas devem ter falado isso aqui já. Ele disse, ei, vai ter com a formiga, preguiçoso. Não foi assim que ele falou? Observe os seus caminhos. Não foi assim? Então o que é que você tem que fazer? Pesquisar sobre a formiga. Vai lá olhar para baixo, ver o que é que a formiga faz. Aí você vai descobrir que a formiga, geralmente ela leva grandes cargas de comida para acumular no formigueiro para a próxima estação. Formiga é quase um animal de carga. Ela tem a capacidade de carregar coisas superior ao peso dela. É ou não é? Esse é o ensinamento do grande sábio Salomão. E Salomão é muito mais pesquisado do que Jesus. Porque Salomão foi conhecido como o homem mais sábio da história, mesmo sabendo que Jesus foi muito mais que ele. Mas Salomão também é uma referência de riqueza, um dos homens mais ricos da história. Então, a propaganda dele parece ser melhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus é um Salomão melhor. Que a riqueza dele não veio da doação, às vezes, das pessoas, mas da multiplicação do que colocaram na mão dele. Salomão recebeu riqueza, Jesus produziu. Salomão vai te dar várias ideias de projetos. Jesus fala, vai lá no peixe, vai ter uma moeda dentro dele. Porque Salomão te dá conselhos, mas Jesus é o que faz existir o que não existe. Você não aprende a operar milagres com Salomão. Mas entenda, deixa eu acabar um pouco com Salomão aqui hoje. Porque Salomão era uma sombra, era um rascunho. Cristo é a realidade. Salomão vem de um período de guerra. Davi venceu todas as batalhas, o pai dele com guerra. E Salomão vem para um reino de paz agora. Não precisou fazer nenhuma guerra. E qual é a estratégia de Salomão? Eu vou tomar uma esposa de cada nação. E assim eu vou estar em paz em cada nação. Isso é uma sombra. Como é que Jesus faz o mundo entrar em paz? Ele toma uma noiva de todas as nações. Quem se converte a ele, um chinês, um japonês, sei lá, um africano, se torna noiva de Cristo. Salomão tomou várias noivas de várias nações. Jesus tem noiva em todas as nações. Entendeu não, né? Deixa para. Mas o ensinamento de prosperidade de Salomão é, vai ter com a formiga. Vá se esforçar. Vá carregar carga. Vá acumular. Trabalhe excessivamente. O trabalhador é digno de quê? Nada contra o trabalho. Mas o excesso de trabalho é maldição de Adão. Ok? Aí um Salomão melhor, quando quer ensinar sobre prosperidade, ele não diz, vá ter com a formiga. Ele diz, olhe para os pássaros. Trabalhe muito. Eles não semeiam, não colhem, não acumulam em celeiro. Mas o vosso pai, eles não trabalham, mas o vosso pai, ele não diz o pai dos pássaros. Ele diz o pai de vocês, não deixa faltar nada a eles. E toda aquela realeza admirável de Salomão, Jesus começa a destruir. Ei, seu antigo tutor te ensinou a olhar para baixo, eu estou mandando você olhar para cima.
quer trabalhar por uma riqueza deste mundo natural, se esforce excessivamente. Mas quer receber algo celestial, olhe para cima. Deu para entender? Aí, o esplendor. A rainha de Sabá, quando viu Salomão, ela se admirou, nem com a roupa de Salomão, foi com a roupa dos servos dele. Ela já ficou maluca. Aí Jesus começa a esculhambar a história. Já observou os pássaros? Agora observe os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como um deles. E eu vos digo, eis aqui alguém que é maior que Salomão. Porque o ensinamento dele é para ressuscitados e não para mortos espiritualmente. Primeiro julgamento de Salomão. Traz duas mulheres que tinham filhos, e uma mulher deitou sobre um filho, e esse menino amanheceu morto. Repita comigo, de uma mulher. Não, dois filhos, diga dois filhos. O que dormiu debaixo de uma mãe, morreu. O que dormiu debaixo da outra mãe, viveu. Então, pressionam para ver se Salomão realmente é sábio. E quando botam lá as duas mães reclamando pelo bebê vivo, porque a mãe que matou o bebê, colocou o bebê dela debaixo da outra. Então, colocando, Salomão jovem ainda. Então, disseram, o que é que vai fazer agora? Salomão, me dá uma espada. Vamos dividir, porque a espada ela divide. Alguém está pegando alguma coisa aqui? Vamos dividir ele no meio. Eu dou a metade para cada. Todo mundo se escandalizou. Mas a mãe verdadeira olhou e falou, não, meu senhor, pegue o bebê e coloque e dê para ela. É melhor meu filho vivo do que ele morto. Salomão falou, essa é a mãe verdadeira, entrega o bebê para ela. Sabe, irmão, Romanos 6,14 diz, o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da graça, da lei, ministério da morte. Você está debaixo. Existe uma mãe que mata, existe uma mãe que vive. E em se tratando de avivamento, quem nasce de novo, quem é um bebê espiritual, não pode ser colocado debaixo da mãe errada. Ele tem que ser colocado debaixo da mãe correta. Não enche alguém que nasceu de novo de legalismo, você vai matar ele. Coloque ele debaixo da mãe graça. Não coloque debaixo da morte, coloque debaixo da ressurreição. Coloque ele debaixo dos cuidados da mãe graça. E a palavra que é a espada, ela precisa vir para dividir isso, separar o que é legalismo e o que é graça de Deus. Porque enquanto isso não for removido da igreja, a gente não vai provar daquilo que Deus já decretou. O que está impedindo o avivamento não é diabo, não é pecado, não é nada. É justiça própria, é religiosidade. É o mais da graça. Deus fez isso, mas, sempre acrescenta. E Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. O problema é que se coloca a expectativa no que se fala, e não no poder que leva você a falar. E o poder que me leva a ter uma confissão eficiente é a justiça de Deus. E não o meu esforço, o meu vocabulário, o meu muito falar. É o que sustenta a minha confissão. É a obra de Cristo. A sua salvação foi como? Crendo com o coração para a justiça e confessando com... Se foca muito na confissão, mas não se foca na crença. Você entendendo quem você é, meu irmão, se prepare que o que você falar... Você entendendo o que você já tem... Uma confissão já vai mudar tudo. Alguém veio hoje? Deu para entender isso aqui? Em que mãe você está debaixo? Posso ser um pouco... Começar a ligar o botão de agressividade agora? Posso? Cuidado, porque existem muitos pregadores da graça surgindo no mundo e no Brasil. Pessoas que ensinavam santidade, que ensinavam só contra pecado e agora diz que é pregador da graça. Você pode ensinar a graça bem, mas se a motivação para ensinar estiver errada, não vai gerar fruto. E a maioria dos últimos livros sobre graça que tem surgido é para combater a graça no disfarce de que é graça. É só tentando equilibrar. São os doutrinadores de Jesus. Eu preciso ensinar a Jesus o que é o verdadeiro evangelho. A pregação da graça que não combate a lei não é graça. Porque o problema da mensagem do evangelho do primeiro século foram os fermentos da lei. Irmão, é uma coisa tão cega, tão burra, que a Bíblia deixa claro. Eu nunca vi no Brasil, no mundo nenhum, um pregador legalista sendo combatido.
Já viu na internet? Alguém combatendo legalista? Mas se combate muito o pregador da graça. E a minha pergunta é, quem combate a graça realmente está preocupado com o pecado do povo? Se tivesse pregado, ia estudar e ia pregar a verdade. O problema é que a graça destrói os impérios. Ela pode confrontar você a ponto de dizer, talvez o que você aprendeu esteja errado, cara. Está na hora de recomeçar. É claro, irmão. Romanos 10:4. O fim da lei é para a justiça de todo aquele que crê. Enquanto a lei não for finalizada, não há justiça. Aleluia! Se a justiça provém de lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a herança provém de lei, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Nem o diabo tem o poder de anular sua fé, mas a lei tem. Ah, Céu, mas você tem que ter cuidado com essa... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Qualquer lugar que você... Deixa eu libertar você. Qualquer lugar que você for pregar graça ou qualquer outro evangelho, as pessoas vão pecar. Porque se não houvesse pecado na igreja do primeiro século, que tinha umas barbaridades, Paulo não tentava colocar tipo... E agora, usaremos da graça para dar ocasião ao pecado? De maneira nenhuma. Ele não colocava esse equilíbrio. Se ele colocou equilíbrio, porque ele sabia que pessoas iam deturpar isso que ele está falando. Agora é culpa dele? Eu não vou falar... Porque as pessoas vão pegar isso e vão fazer, não, qualquer coisa que você falar, aqui, nesse grupo aqui, qualquer coisa que eu pregar hoje, tem gente que vai pegar para mudar de vida, tem gente que vai pegar para fazer coisa errada. Porque você pode controlar o que você prega, mas você não pode controlar a forma como as pessoas vão receber. A carta mais agressiva de Paulo aos Gálatas. Porque estava inserindo fermento da lei, circuncisão, imputando lei aos Gálatas, na ausência de Paulo. Paulo foi muito amoroso e carinhoso com esse povo. Ele diz, quem está querendo que você faça a circuncisão, seria bom se mutilasse. Você sabe o que é mutilar? Castrar. Você quer fazer uma operação de fimose, seria bom arrancar logo tudo. Olha o carinho de Paulo. Olha o amor dele. A igreja de Corinto tinha um jovem que estava tendo relação sexual com a esposa do pai, vivia cheia de contenda. E Paulo começa a carta dizendo, aos amados e santos. Trazendo para a identidade deles. Porque você só transforma alguém que está na condição de pecado, não acusando o pecado, mas trazendo lembrança a ele de quem, do que Cristo tornou ele. Aleluia. Nenhum médico cura pessoas com exame. Sérgio, mas você sabe, né, que lá no livro de Judas fala que algumas pessoas deturparam, homens que não nasceram de novo, tá? E fizeram da graça o quê? Quem lembra esse texto aí? Alguns se introduziram na igreja e usaram a graça para liberti. Procura esse texto aí, Harris, lá em Judas. Não sei onde é que está não. Bota libertinagem na pesquisa. Eles transformaram, pronto, o texto é esse. Transformaram a graça de Deus em libertinagem. Aí a minha pergunta para você, será que a graça pode ser transformada em libertinagem? Sim ou não? Sim? Respondeu não, né? Tá com medo, né? Bora, responde aí, sim ou não? A gente vai orar em língua no final, gente. Sim ou não? Judas, versículo 4. Só tem um capítulo, né, Harris? Me ajuda aí, viu? Juninho, que eu não cresceu, eu quero ter o cabelo igual ao seu. Estão me filmando aqui, né? Oi. Vamos lá, Harris. Versículo 4. Judas. Não é o que traiu Jesus, não é o outro, viu? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito tempo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens, o que é, gente? Eram nascidos de novo? Que transformam em libertinagem a graça de Deus. Se você tiver um dicionário bíblico aí, você vai clicar na palavra libertinagem, ou transformam, e você vai ver que a palavra transformam não tem ligação com mudança de estrutura, mas mudança territorial. A palavra transforma no grego aqui tem uma conotação de alguém sair de um lugar e ir para outro. Então o que Judas está falando não é que transformaram a graça de Deus em libertinagem. É de pessoas que saíram da graça e foram para a libertinagem. Não há como transformar graça em libertinagem. Para se transformar em libertinagem, você tem que sair da graça. Então, o que eu faço para combater o pecado? Tire do seu ensinamento aquilo que dá força ao pecado. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Agora o versículo que mudou minha vida, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. Bota aí, Harris. 1 Coríntios 15, 56. Quem está pronto, gente? Amém.
O aguilhão da morte é o veneno da morte, é o... E a força do pecado é a graça. Hã? Não, mas peraí. Esses livros da graça aí, não tem isso aqui não, esse versículo? Esses pregadores que combatem a graça, não está na Bíblia deles esse versículo não? Que a força do pecado é a lei? Por que para esses caras a força do pecado é a graça? Só que aqui, irmão, que está o perigo. É aqui que eu vou pegar você de jeito religioso. A palavra força no grego é uma palavra que eu acho que ninguém conhece aqui não. Sabe que palavra é essa aqui? Dunamis. Você lembra de dunamis? Jesus chegou aqui para os discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de dunamis. Ou seja, a mesma palavra que Jesus utilizou para descrever o poder do Espírito Santo em você, Paulo está usando para descrever o poder do pecado em você através da lei. A mesma força que o poder de Deus tem em você, através do Espírito Santo, a lei tem para levar você a pecar. Vamos lá, irmão. Isso aqui não é bandeira, não. Isso aqui não é nome de igreja, não. Isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Agora, esse Evangelho não vem por uma escola. O Evangelho por mim anunciado não veio de homem algum, mas veio por revelação de Jesus Cristo. Se a graça não for revelada para você, você vai virar o inimigo dela. Deixa eu melhorar essa frase aqui. Se a graça não for revelada para você, e você for um religioso, ela se torna uma ameaça para você. Porque ela acaba com o seu eu, com o seu si. O si vem da lei. Se você fizer. O foco era você na antiga aliança. Se você, a condição vinha de você. O foco da nova aliança é Ele fará, Ele estabelece, Ele vai dar, Ele vai fazer. E aí não tem glória humana, não de obras, para que ninguém se glorie. Não tem como você dizer: eu orei, eu jejuei, eu fiz, eu aconteci, louvado seja eu. Não tem mais como falar. Porque você vai receber coisa que você nem pediu. Você vai ver a manifestação de coisas que você nem orou. Você vai começar a ver os sinais e você nem vai se preocupar com eles, porque agora não está mais no seu controle. Agora, quando Paulo quer falar de nova aliança, graça, lei, essas coisas, nem sempre ele usa a palavra graça. A gente precisa entender. Graça geralmente está ligada à dispensação. Dispensação da lei, dispensação da graça. Mas às vezes graça é traduzida por espírito, fé. Quando Paulo vai falar de obras da lei, ele não fala obras da graça, ele fala fé. O contrário de obras é fé. Deu para entender isso aqui, gente? Deu para entender isso aqui? O problema é que misturam a fé com as obras. Se você não andar em santidade, sua fé não vai funcionar. Então não é a minha fé, são as minhas obras. Mas deixa eu te falar, o povo que andou nas obras da lei foi o povo mais incrédulo da Bíblia. Ou é obras? Se você já tem a obediência da lei, irmão, você não precisa crer. Porque a sua obediência já te dá o direito de receber. Aleluia. Pega isso aqui agora, tá? O que é fé? Eu estou morando em Barueri, Alphaville, um ambiente de empresários, empreendedores lá em São Paulo. Eu comecei a pesquisar sobre esses caras, a estudar sobre esses caras. E aí vi o histórico dos caras, o quanto eles trabalharam, o quanto eles se arriscam, eles investem. E aí, Saulo, eu fui tomar um banho e veio um sentimento de incapacidade em mim. Eu tomando banho, falei: pô, velho, esses caras merecem isso aí, porque eles trabalham duro. Mas às vezes, o seu elogio ao outro é uma crítica a si mesmo. Tô pegando pesado, tô tentando devagar, né? Então, eu estou aqui e falei: pô, esses caras investiram anos, esses caras trabalharam durante anos, se esforçaram, realmente eles merecem tudo que eles estão vivendo. E nesse sentido aqui, eu estava glorificando os caras. O Espírito Santo falou comigo: ei, você é mais digno do que eles. Aí no meu coração, legalista, o que eu fiz? Ele falou comigo: o tempo que eles gastaram trabalhando, você gastou crendo. E a sua fé te torna digno. Entendeu? Obras? Romanos capítulo 7. Ao que trabalha, o salário é considerado como dívida, porém ao que crê, é imputado como graça. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Pela fé eu acesso à graça. Por favor, não use a fé para acessar as obras. Mas às vezes Paulo vai falar que a lei é conhecida como ministério da morte. E agora ele não fala ministério da graça, ele fala ministério do Espírito. Então a graça de Deus, ela envolve a fé e a manifestação do Espírito. Porque a vida pela graça nada mais é do que a vida pela capacitação do Espírito Santo.
E também Paulo diz que essa lei é o ministério da justiça, que o contrário de o ministério da condenação, que o contrário disso é o ministério da justiça. Então, por favor, cuidado também com essa graça intelectual, que não coloca o Espírito, que anula os dons e a manifestação do Espírito. Cuidado com essa graça que te leva a não exercer fé. Só não conte fé como esforço, mas uma evidência. Deu para entender isso aqui, gente? E de uma graça que não envolve a justiça de Deus, não envolve o que Jesus pagou. Só que Paulo, quando vai falar nisso, irmão, ele diz que tem uma glória maior. Como é que ele disse a glória dessa nova aliança, dessa dispensação da graça, desse ministério do Espírito e da Justiça é maior e a gente não está vivendo isso? Porque isso é uma proposta, sim ou não? E eu não estou falando de milagres superiores no sentido de se abrir um mar, eu vou ter que abrir a lua. Não, não é isso. Se a antiga aliança abrir o mar, eu vou abrir a lua. Não, não é isso, irmão. É o que você precisa entender, é que milagres externos não têm poder de transformação. Porque o povo que viu mais milagre externo foi o povo que menos creu. Só que está claro o propósito do milagre. Primeira maldição, primeiro julgamento do Egito, água em sangue. Primeiro milagre de Jesus, água em vinho. O que foi luto no Egito, agora é restauração de um casamento. 6 talhas, nome do homem. Água é a palavra, vinho é o Espírito. No nosso casamento com Jesus tem que haver água e vinho, palavra e o Espírito. Pegou isso aqui? Isso aí vocês já estão cansados de ouvir. Deixa eu te falar, abrir o mar não tem poder de transformação. E é por isso que Deus não precisa mais abrir o mar. Se for necessário, Ele abre. A gente tem poder para isso. Mas agora Ele abre o entendimento. Alô? O pão não cai do céu, multiplica na mão. O deserto de Israel, o pão caía do céu. O deserto de Jesus multiplicou na mão dele. Ou seja, a produção celestial chegou na terra. E ainda multiplicou também peixe e cesto, né? Porque tinha um, apareceu 12 no final. Alô, alô? Estava lá na comunidade, um acampamento de carnaval. As meninas foram comprar pão para o acampamento, compraram 5 sacos de pão. Contaram na padaria, devia ter 50 pães cada saco. Contaram na padaria, 5 pães. Chegaram no sítio, 5 sacos de pães. Quando foi servir, tinha 6 sacos. Você fica feliz ou fica com inveja? O que eu quero pincelar aqui para a gente encerrar. Eu vou embora, vocês vão se livrar de mim. Vou embora amanhã cedo, vocês vão se livrar de mim. Olha aqui. Eu preciso ouvir uma mensagem da graça. Pega isso aqui. Eu preciso ouvir uma mensagem da graça que me faz desejar milagre de novo. Porque o Espírito está pronto. Ele está louco para se manifestar de forma plena. E o nosso maior chamado é não atrapalhar Ele. Aleluia. Eu já fui muito legalista a ponto de bater, usar pregação para bater. E tem uns crentes, como é que fala aquele negócio? Masoquista, que adora tomar pancada em pregação. Até ele me ensinar que a primeira rocha, Deus mandou ferir, saiu água. Mas a segunda rocha, ele falou, não fira, Moisés, fale. E ele me ensinou que a primeira rocha era o corpo de Jesus ferido na cruz, que precisava ser ferido. Mas a segunda rocha é o corpo de Cristo, a igreja, que não pode ser ferido, precisa receber uma comunicação. É assim que a gente vai extrair o rio de água viva de você. Essa música não, viu, varão? Essa música é da lei, pô. Não sou igual a Moisés, não. Vou subir em monte, não, pelo amor de Deus. Me tira o medo, me faz dizer Moisés. Irmão, não estou nessa aliança, não, irmão. Estou subindo em monte, não. Já fui colocado lá. Eu não estou no Sinai. Amém, gente? Indireta, né? Pessoal do louvor, tchau. Tira essa desgraça, na verdade. Alguém está comigo aqui, gente? Então, um dos pontos que a gente precisa entender é que eu preciso de uma graça para avivamento. Paulo ensinou sobre os dons do Espírito, sim ou não? Sim. Mas ele nunca focou nos dons. Ele focou no ensinamento. Quando era necessário, ele curava para demonstrar e comprovar que o ensinamento era correto. Eu quero ver milagre, eu quero ver milagre. Estude a fonte de milagre.
Eu sou um corpo de ressurreição agora. O Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo está em meu corpo, em cada célula do meu corpo. E isso precisa fazer um estrago na minha casa. Isso precisa fazer um estrago no meu bairro. Isso precisa afetar pessoas que tocam nele. O segredo não é o quanto você vai orar para produzir isso, o quanto você consegue liberar isso. E isso é só removendo a sua justiça. Eu não orei para o pão se multiplicar. Eu apenas preguei a graça e elas foram comprar e os milagres começaram a se manifestar. Eu não orei para uma mulher ser curada de câncer, mas enquanto ela comeu a ceia, o nódulo do pescoço dela desapareceu. Eu não orei para as pessoas virem Jesus. Mas um dia na minha casa eu estava andando e uma mulher gritou e olhou: Jesus está aí. Eu não estou conseguindo mais ver você, eu estou conseguindo só ver Jesus. E tudo isso é um efeito da mensagem. O Espírito Santo tratou comigo, ele falou: tudo isso parou de acontecer quando você parou de ensinar a mensagem. O evangelho puro e simples. Simples assim. Morte e vida estão no poder da língua. Eu posso dizer, o poder da morte e ressurreição de Cristo estão na minha língua. Quando eu falo eu sou saudável, eu sou próspero, eu estou liberando tudo que Ele consumou para se cumprir na minha vida. A justiça se cumpre. Coisa boa. Eu estava vendo o filme A Paixão de Cristo pela 1000ª vez, desidratado, chorando assim. E na hora da cena do ator recebendo lá os açoites que arrancava a pele das costas dele, eu comecei a desidratar e chorar. E eu falei: Espírito Santo, o que é isso? Ele falou: Sérgio, você pode achar que você não merece, mas Jesus merece que você seja curado. Eu falei: como é isso? Ele falou: não é digno para Ele ter sofrido desse jeito e você continuar sofrendo. Então viva uma vida que dignifica o sacrifício dele. Não é digno, irmão, não é digno Jesus ter entrado no nível de pobreza agudíssimo. A palavra sendo rico se fez pobre. Pobre ali no grego é mendigo. E segundo alguns historiadores e estudiosos da época, havia no Calvário um banheiro público. Eu já falei isso aqui para vocês. Nesse banheiro público, eles sentavam naqueles vasos e tinha um córrego atrás. Eles pegavam uma vara com esponja, molhavam e limpavam o seu Harris. Entenda? Limpava as fezes aqui, molhava de novo, limpava. Quando acabava, ele pegava aquela esponja, botava na bacia com vinagre, para meio que esterilizar, para que a próxima pessoa usasse. Então alguns estudiosos acreditam que aquela água que foi dada para Jesus num caniço com esponja, numa vara com esponja, e que Jesus bebeu, era a água que os soldados romanos usavam para limpar fezes. Esse foi o nível de pobreza que o seu Salvador chegou. Qualquer morador de rua aí, qualquer pessoa em situação de rua, pelo menos ele consegue água para beber. Jesus, até água, ele teve que mendigar. Não é justo para ele ter sofrido desse jeito e você continuar com falta. Então, ainda que você não queira viver isso, viva por amor a Ele. Viva para dignificar o sacrifício dele. Só para honrar você, Jesus, eu vou enriquecer de um jeito que ninguém na minha família enriqueceu. Só para honrar você, eu não vou aceitar saúde, doença em meu corpo. Só para honrar você. Essa é a vida da graça. Ele foi feito pecado e agora eu vou ficar numa vida de pecado, irmão? Não, eu vou dignificar ele. Só porque você... Eu até quero fazer algumas coisas, Senhor, mas só porque você passou por isso, eu não vou fazer não. Você é digno da minha vida, você é digno de que tudo aquilo que você consumou se cumpra em mim, se estabeleça em mim. Viver a graça é tirar a mensagem da cruz e colocar no seu corpo. Porque as pessoas não vão ler um livro para se converter, elas vão ler você. E eu tenho uma música que eu fiz que é assim: quem me ler, lerá o seu perdão. Quem me tocar sentirá você. Quem me vê, verá você sorrir. E o refrão é: eu sou o poema de um noivo apaixonado. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? A graça, ela começa sendo uma mensagem que você ouve. Depois ela se torna a mensagem... não é assim. A graça é uma mensagem que você ouve. Primeiro ouve. Mas depois é uma mensagem que você se transforma. Nós somos a mensagem. E tudo que a gente faz expõe essa mensagem. Quando você ora por alguém que está com problema financeiro, como o Gleison falou hoje, e essa empresa prospera, Deus está revelando a graça dele, a bondade dele naquela pessoa. A pessoa não deu dízimo, oferta, não deu nada, mas recebeu uma oração de um gracioso.
Diga bem alto, eu não sou formiga. Eu sou pássaro. Eu não nasci para buraco. Eu nasci para uma região celestial. Aleluia. Aleluia. O Espírito está pegando gente aqui hoje. O Espírito Santo está pegando aqui hoje. O Espírito Santo é tão bom que até a oração da graça é uma oração em línguas que você não entende para que Deus não conte com a sua opinião. Ele ora a vontade dele em você, através de você, para que ele mesmo responda. Graça. Aí o cara legalista, ele vai querer uma fórmula. O que é que eu tenho que falar? O que é que eu tenho que orar? Não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que você quer receber. A nossa incapacidade de receber, de viver milagre, não está no fazer, mas no receber. Aqueles que recebem abundante graça e dom da justiça reinarão em vida. É uma consequência do que você recebe, não do que você faz. Como é que Jesus se tornou pecado? Pecando? Recebendo pecado. Como é que eu me torno justiça? Eu me torno recebendo. E se eu me torno, eu manifesto. Algumas pessoas olham para Gleison, para Julie e dizem, rapaz, esse não é mais uma mensagem que ele prega não. Ele se tornou isso aí. Tudo que ele faz envolve a graça. Se eu tivesse o amor que ele tem pela graça em 10 pessoas aqui, Recife já estava completamente diferente. Amém? Mas alguns abandonam o barco quando não é agradável para si mesmo. Outros dizem que entendeu, mas não entendeu nada. Porque não estão interessados realmente na paixão pela mensagem, mas no que ela pode aonde ela pode me promover. Então eu li 2 livrinhos, então eu vou agora pregar para todo mundo. Eu vou abrir minha igreja da graça, eu vou falar sobre isso. Não, cara, você só está pensando em si mesmo. Deus nunca chamou a gente para abrir igreja. Igreja acontece. Você chama 2 pessoas para sua casa, na semana que vem já tem 15. E você se lasca porque vai ter que comprar comida com uma... Oh. E aí na outra semana já tem 30, 40, 50. Aí virou igreja. Você abriu? Não. Aconteceu. É uma evidência. Se a decisão é sua, o Espírito Santo não está nisso. Porque o que você constrói, você vai ter que sustentar. E aí não dura. Você vai ter que manipular, você vai ter que comprar as pessoas. Você vai ter que fazer um monte de coisa para sustentar, porque você não tem unção para isso. Quando o Espírito faz, irmão, a primeira pregação, 3.000 se convertem. Pedro não falou, vamos orar em língua aqui que eu quero abrir a igreja. Não, ele só estava cumprindo uma ordem. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. Depois do revestimento, pau, explodiu. Alabá. Quando ele viu, a multidão chegou. Eita, eles estão sem entender. Eles precisam de alguém que explique. E ele se lembra do que como ele começou a trajetória dele. Jesus não começou chamando Pedro, dizendo, Pedro, você é um pastor de ovelhas. Foi assim? Pedro, você é um pescador. O pastoreio é uma consequência da pescaria. Pedro começa o ministério, Jesus chamando ele como? Eu vou fazer de você um pescador de homens. A caminhada com Jesus termina onde? Ele dizendo, pastoreia as minhas ovelhas, tá? Ninguém é dono de ovelha não. As ovelhas são de Jesus. Se ele quiser contrariar, eu vou falar, não estou nem aí. Você não é ovelha de Gleice e Júlia, você é ovelha de Jesus. Você é livre para estar aqui ou estar em outro lugar. Ninguém é proprietário de ninguém. Quem comprou você foi o sangue dele. Alô? Os pastores aí tomando as minhas ovelhas. Ah, é sua, é? Então se vire para cuidar. Morra por elas. Mé. Entenda, ele termina a caminhada com Jesus ouvindo o quê? Pastorei as minhas ovelhas. Cadê as ovelhas? Tinha não, só tinha 12 problemas. Na versão Céu Fernandes atualizada, revista, diz, eu estou passando um pepino para você, Pedro. Mas graças a Deus que Judas não está congregando mais com a gente. Eu botei um financeiro novo. Eu botei o Will, né? Sei lá quem é o financeiro. Aí o Will se apresenta. Oi, sou eu. Boca de formiga. Formiga. Vocês estão pensando coisa errada de mim? Boca de formiga. A risada de Saulo está chegando com delay. Chegou depois, 5 minutos depois. Mas presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui.
Espírito Santo falou comigo esses dias, cara. O chamado de Jesus para Pedro pastorear é uma consequência de primeiro ser chamado para pescar. Quando ele te chama para pescar, ele sabe que ele vai precisar de alguém para cuidar dos peixes. E aí quando ele começa o ministério, ele não começa pastoreando, ele começa pescando. Então ele prega e pega 3.000 peixes. Se você não começa seu ministério pescando, você vai querer pegar os peixes que alguém pescou. A unção de ensino virou unção profética, não sei se você percebeu. Eu estou esquecendo de falar assim, diz o Senhor, por isso que vocês não estão dando glória. Mas vocês estão entendendo aqui, gente? Eu estou feliz que eu estou no período inverso. Eu deixei de pastorear agora para ir pescar. Mas eu não quero voltar para pastorear, não. Quero continuar pescando lá. Ele falou, lança a rede de novo, eu já estava chorando aqui. Eu falei, mas irmão, não vou mandar uma peixaria não. Eu vou ficar só aqui pescando, vou mandar para alguém cuidar. Porque eu não tenho chamado para isso. Nunca fui chamado para abrir igreja. E não me sinto inferior por isso, irmão. Cada um tem a sua função, descubra a sua e cumpra ela. Aleluia. Talvez você tenha uma função que eu não tenho, e no reino a gente se completa. Deus não colocou tudo em um não, é tudo em todos. Ele pesca, porque precisava de um pregador na hora certa. Pedro não estava com um tablet. Eu vou pregar hoje, que versículo? Preciso pregar. Xarabacai. Ele viu uma necessidade, ele viu uma oportunidade. Ei, presta atenção aqui. Fique atento às oportunidades. Fique atento às oportunidades. Quando tiver confusão ali, Deus vai levantar. Agora é sua hora de falar. Mas eu não estou com o meu script. Aí ele fala, esses aí que você crucificaram, que vocês mataram, é o Senhor, qual foi profetizado por Davi. Começa a descrever Cristo. Mensagem de nova aliança apontando para Cristo. Sem apelo, sem templo, sem presepada. As próprias pessoas, depois de ouvir Pedro, perguntam, o que a gente faz agora? Porque ainda tinha um coração legalista, ainda estava preocupado com o que fazer. Ele diz, arrependa-se. E no caso, não ali, arrepender de pecado, arrepender da lei. E cada um seja batizado em nome de Jesus. E naquele dia 3.000 almas. Lembra da lei? Quando a lei foi dada, 3.000 pessoas caíram mortas. Quando o Espírito foi dado, 3.000 nasceram de novo. Lembra? Você lembra disso? E aí não para, irmão. Aí vem um paralítico, ele manda andar, e vem milagre. Aí Pedro cresce tanto, ainda entendendo a graça, que agora ele não tem mais tempo de impor a mão. Ele tem que andar e as pessoas colocam os doentes na projeção da sombra dele. Uau! O salmista já tinha dito, né? O Salmo 91, quem lembra? A sombra do Oni. Aquele que descansa na sombra do Onipo. Só que agora a sombra de Pedro tem poder. Porque a vida de Pedro agora é a vida do Onipotente. Não é mais a sombra dele. Você já imaginou isso andar na rua? Se ficar nublado, você vai ficar com raiva. Não, eu preciso da minha sombra. Porque quem fizer, Pastor Cris, ou é aquele homem lá na África, ele faz isso. Ele bota a projeção e manda as pessoas tentar ficar em pé. Quando ele bota a sombra, os caras e bufa no chão. Isso está acontecendo hoje, não parou lá no início. Tem uma palavra aqui que estou esperando se cumprir. Que diz, naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias, né? E que ali que a igreja primitiva viveu, ali é o início dos últimos dias. E o fim sempre é maior do que o... Então, se eles gozaram de milagres daquele nível, sem ainda ter revelação da graça, porque a revelação da graça chega com o apóstolo Paulo décadas depois, imagine uma igreja que vai entender a revelação. O que é que a gente vai viver? O que é que a gente vai viver? Eu quero chamar você hoje para voltar a desejar milagre. Saulo, bota a música lá de novo. Eu quero chamar você hoje para voltar a desejar o sobrenatural. A mensagem da graça não pode apagar o espírito. Não pode ser uma mensagem intelectual que você acha bonitinho, acha legal, chora um pouquinho e não. Ela tem que transformar você em um operador de milagre. Deus ainda precisa profetizar e falar com pessoas através de você. A unção profética precisa operar. A palavra de conhecimento e de sabedoria precisa estar viva na igreja. Porque isso é o que vai acessar. Quem não é nascido de novo não vai entender a graça. Mas precisa de uma porta para se abrir com ela, para ela. E essa porta é um dom do Espírito. É uma cura, é um milagre. Mas vira uma graça intelectual, uma graça bonitinha.
mas que não transforma ninguém. Está na hora da gente se levantar, irmão. Se no legalismo, cheio de justiça própria, eu operava milagre, imagine debaixo da graça. Você tem um Pai sobrenatural. Milagre para você, que é extraordinário, para Ele é comum. A gente não pode aceitar uma igreja menos avivada. Como é que com fórmulas e métodos a gente avivou coisas e agora vai baixar isso? Não! É a palavra e o Espírito. Se transformar isso em palestra, a mensagem da graça pode apagar o Espírito. E não adianta, a graça diz que você é perdoado, mas ela conduz você, é alguém que vai sustentar você. Então se a graça não te conduzir ao Espírito, você vai aceitar o perdão, mas não vai conseguir se permanecer de pé. A graça te leva à capacitação do Espírito. Eu trabalhei mais que todos, não eu, mas a graça de Deus comigo. Fale sobre a graça, mas não deixe de falar do ministério do Espírito, dos dons do Espírito, dos dons do ministério. Isso está explodindo dentro de mim, irmão. Eu me lembrei o que eu vivi aqui há 4, 5 anos atrás, que eu cheguei aqui quebrado na minha pior fase da minha vida, crendo que Deus ia me dar um carro, mas Ele me deu mais que isso. E quando o Saulo tocou essa música, eu falei, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Jesus já sentou na minha cama. Foram tantas pessoas curadas e agora eu estou natural. Que história é essa? E essa música parece um clamor de Deus. Ei, eu ainda faço milagre. Eu ainda gosto, quero me manifestar. Eu preciso que vocês voltem a desejar isso. Eu preciso que vocês voltem a desejar a minha unção, o meu Espírito, a minha presença, o meu poder, os meus milagres. Porque o que eu fiz no início não vai chegar nem perto do que eu vou fazer no final. Deus não veio arrebatar uma igreja fracassada. Deus veio arrebatar uma igreja vitoriosa, potente. Deus não vai pegar, Jesus não vai pegar sua noiva porque o mundo está muito difícil para ela. Não, é porque ela está tomando o mundo todo já com a manifestação dele. Enoque não foi arrebatado, que é uma figura da igreja, porque o mundo estava muito difícil para ele. Um anticristo tinha se levantado. Não, é porque ele andou com Deus. E esse é o tempo para a gente vai andar tanto com Deus, a gente vai manifestar tanto com Deus, que a gente vai ser tomado para Ele. Não é quando a gente fracassa, é quando a gente se levanta. Já na hora. A gente está muito comum, a gente está muito natural. Vou fazer coisas para a igreja. Não, irmão, faça por pessoas. Seja um Cristo para as pessoas. Céu, eu não sei qual é o meu propósito. O seu propósito é ser Cristo. Se você quer ser um dentista, besteira, os clientes precisam de um Cristo. Porque você pode fazer uma operação e Deus pode construir um dente de ouro na boca da pessoa. Vamos desejar milagre. Deus está levantando de novo ministérios aqui, gente, hoje. Ministérios estavam paralisados. Deus conta com você. Deus conta com você. As pessoas lá na rua estão esperando você chegar lá de novo. Bora levantar, Elke. Bora levantar, Elke. Bora levantar, cara. Você tem um chamado genuíno, rapaz. Eu acredito em você, cara. Eu acredito em você. Eu acredito que Ele ungiu você para pregar a palavra, ressuscitar morto, alimentar os pobres. Ele ungiu você. Está na hora de trocar o Uber por uma carreira, por uma corrida celestial. Você vai conduzir outra coisa agora. Sua igreja lá na rua, onde ninguém aqui quer ir, mas Ele ungiu você para isso. Não é hora mais de se pegar coisa pequena. Não é hora mais de ficar amargurado, chateado, triste. É hora de se levantar como Cristos desse tempo. A criação aguarda a manifestação dos filhos. Essa graça que eu creio, essa graça que eu acredito, essa graça que eu prego.